Fala, resenheiros e resenheiras, tudo bem com vocês? Said aqui na área para falar sobre Copa do Brasil e Libertadores. O Corinthians está com um pezinho na Copa do Brasil, vou falar o que precisa e também o que precisa para chegar à Libertadores. Lembrando que no dia 6 de novembro fizemos um vídeo falando que o Corinthians iria para a Libertadores. Todo mundo chamou a gente de louco, todo mundo duvidou, e o Corinthians está aqui brigando por essa vaga e a gente vai falar bastante depois da vinheta. Roda a vinheta, Jacirzão. Aqui tem um bando de louco. Tem mesmo. No dia 6 de novembro, eu vou deixar o cardzinho, acho que ele vai ficar aqui desse lado, sobre o vídeo que fizemos no dia 6 falando sobre a possibilidade do Corinthians ir para a Libertadores. E eu acho interessantíssimo você voltar depois de assistir o vídeo e dar uma lida nos comentários para você ver o que a galera tava falando. Sofremos hate e tudo mais, mas faz parte. O importante é que a gente foi otimista, viu o copo meio cheio e o Corinthians está com um pé na Libertadores. Mas qual é a real chance do Corinthians tanto ir para a Libertadores quanto ir para a Copa do Brasil? Óbvio, né? Se o Corinthians ganhar hoje, vai para a Copa do Brasil, claro. Mas vamos ver, vamos destrinchar as probabilidades. Lembrando que é o FMG, né? Que é o veículo, né, que calcula as probabilidades, que a gente já vem falando há bastante tempo deles. O Corinthians chegou a ter lá, né? O Corinthians chegou a ter 0,2% de chance de ir para Libertadores. Eu vou mostrar quanto é que tá a chance hoje aqui na minha tela. Então, sem perder tempo, bora para minha tela. O FMG, aí o site, a faculdade, né, de Minas Gerais, Universidade de Minas Gerais, que calcula probabilidades aí no futebol. E a gente vai passar rapidamente primeiro, rapidamente primeiro pela tabela aqui de classificação. O Corinthians hoje é o oitavo colocado, ele está exatamente ali na última vaga para pré-Libertadores do ano que vem, né? Uma campanha sensacional. O Bahia é o nosso rival direto aí pela vaga e o Cruzeiro. Basicamente são os dois que estão brigando aí pela vaga na Libertadores. Obviamente tem o Vitória aqui com 45 pontos, ele poderia chegar a 51. Ele poderia brigar por essa vaga na Libertadores, mas teria que ter uma combinação de resultados absurda. O Cruzeiro poderia ter no máximo um empate, o Corinthians no máximo um empate, o Bahia teria que perder dois jogos, né? Na verdade, não, também o máximo um empate. Então, assim, é uma combinação. E o Vitória ganhar os dois. Então, é uma combinação enorme para o Vitória estar na Libertadores. E se o Vitória estiver na Libertadores, até dá para ser Vitória e Corinthians com uma super combinação. Vitória teria que ganhar os dois, o Corinthians teria que empatar. Não, nem dá, porque o Corinthians teria que perder do. Se empatasse com o Bahia ficaria à frente. Se perdesse do Bahia também. Então não dá para Vitória e Corinthians irem para Libertadores. Né? Então, para vocês verem que a combinação é enorme. Então temos três times aí brigando por duas vagas aí da Libertadores. E o Corinthians, que é o quinto melhor time do retorno, 31 pontos em 17 jogos. O Internacional é o melhor time do retorno do segundo turno. Então, o Corinthians fazendo uma campanha, definitivamente uma campanha de G4 aí no segundo turno. E quando a gente olha as últimas 10 rodadas, somente Corinthians e Internacional têm 8 vitórias. Corinthians tem 8 vitórias, um empate e uma derrota nas últimas 10 rodadas. E o Corinthians vem de 7, né? 7 vitórias consecutivas. Vamos ver se a gente caminha aí pelo menos para ficar em segundo desse retorno aí com duas vitórias nos últimos jogos. E a sequência de vitórias é o que mais impressiona, né? Impressiona. São 7 vitórias consecutivas. Nenhum time no momento tem duas consecutivas. O Corinthians tem 7 e vai em busca da oitava hoje. Em termos de ataque, Palmeiras é o melhor ataque, 58 gols. Corinthians, 48 gols, sétimo melhor ataque. Corinthians que vem fazendo muitos gols nos últimos jogos, né? Então já também tá aí subindo na tabela aí de ataque. E defesa é uma defesa mediana, vamos dizer assim. É a décima melhor defesa com 45 gols sofridos. Botafogo sofreu somente 28 gols e fez 56, né? Então o Botafogo aí caminhando na justiça, vamos dizer assim, seria o campeão brasileiro. E para a próxima rodada, olha que interessante esse número aqui, ó. O Corinthians é o mandante com maior probabilidade de vencer, segundo a UFMG, 48,98%. Isso é uma combinação entre desempenho de mandante e desempenho de visitante. Né? A gente tem, por exemplo, aqui o São Paulo tem 40% de chance, pega o Juventude.
Aí você vai olhar ali próximo a isso, o Internacional que pega o Botafogo tem 34%. Aí tá equilibrado, né? 34 pro Inter, 32 pro Botafogo, 33 pro empate. E o Palmeiras, que tá brigando aí com o Botafogo pelo título, ele teria 38% de chance de vencer. Só 17% de chance de perder. E esse jogo aqui do Palmeiras, ele vai ter tudo a ver com a vaga do Corinthians na Libertadores. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Ponto importante, o Corinthians já está garantido na Copa Sul-Americana, acho que isso não é novidade para ninguém, né? 48 pontos garante a vaga, o Corinthians já tem 50, então mesmo que aconteça uma catástrofe aí, o Corinthians não tem chance de ficar fora da Sul-Americana, que classifica até o 14º time esse ano, e o Corinthians já está dentro. E quando a gente fala em Libertadores, agora a gente vai para um ponto importante. Na Libertadores, o Corinthians está muito próximo aí da classificação, e segundo a UFMG, 54 aqui garante. Ainda mais no caso do Corinthians, que pela combinação 54 garante. Por quê? Se o Corinthians ganhar do Bahia e empatar com o Grêmio, ele tá na Libertadores. Se ele perder, se ele empatar com o Bahia e ganhar do Grêmio, assim, também 100% de chance. Acredito, eu nem fiz essa combinação, mas acredito também que já está classificado. Então o Corinthians precisa de 4 pontos para estar na Libertadores. Esse é um número matemático, né? Classificação matemática, mas uma vitória hoje, por exemplo, contra o Bahia, coloca o Corinthians com um pezinho na Libertadores, a gente vai simular aqui para vocês entenderem melhor. E lembrando que 53 pontos aí, ó, 93% de chance, daria para classificar até com uns 50 pontos, ó. 9%, 51, um empatezinho pro Corinthians já aumenta, aí já deixa com metade de chance de classificar para Libertadores. Por quê? Porque como a gente viu na tabela aqui, né, o Corinthians briga com o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro tem 49 pontos e 2 jogos dificílimos. O Cruzeiro enfrenta o Palmeiras em casa brigando pelo título e depois o Juventude fora, possivelmente brigando contra o rebaixamento. Então é capaz até do Cruzeiro fazer só um ponto nesses 2 jogos. O Corinthians faz o seu pontinho ali em um dos 2 jogos também, fica na frente do Cruzeiro e o Vitória precisaria ganhar os 2 para o Corinthians ficar de fora da Libertadores. Então o Corinthians tem realmente muita chance de classificar para a Libertadores. Vamos voltar aqui para a classificação, aí sim, em porcentagem por time para a Libertadores. Então o Corinthians, hoje, segundo a UFMG, ele teria 81% de chance. Essa chance que já foi 0,2% seria 81% de chance para estar na Libertadores. Estamos com um pezinho lá. Mas e Copa do Brasil? O Corinthians não pode classificar ainda para Libertadores hoje, porque o Corinthians enfrenta o Bahia, é o primeiro jogo da rodada, e o Cruzeiro só joga amanhã. Como eu falei, né? Vitória do Corinthians, derrota do Cruzeiro, Corinthians na Libertadores. E se o Corinthians, por exemplo, empatasse hoje? Ele já estaria pelo menos na Copa do Brasil? Matematicamente, ainda não, mas assim, virtualmente sim. Por quê? Eu fiz até algumas simulações aqui do empate. Deixa eu até tirar essas simulações que eu fiz para vocês entenderem a classificação, mas a gente pode até voltar para outra classificação aqui para a gente entender melhor. Mas deixa eu excluir aqui rapidamente esses resultados para a gente simular aqui a situação do Corinthians em relação à Copa do Brasil e Libertadores. Por que eu falo que o Corinthians tem 99% de chance de ir para a Copa do Brasil? O Corinthians hoje, né, como a gente sabe, está em oitavo. Por que o Bahia está na nossa... Por que o Cruzeiro está... Tem uma vitória para o Cruzeiro aqui, pronto. O Corinthians hoje, né, como sabemos, está em oitavo lugar. E ele precisa ficar em nono para ir para a Copa do Brasil. Aliás, né, coisas que a gente vem falando aí já há muitas semanas, que agora todo mundo leu o regulamento e chegou à mesma conclusão, mas o Corinthians precisa ficar em nono para ir para a Copa do Brasil. Então, vamos supor que o Corinthians empate somente um jogo desses dois. Ele chega a 51. Vamos supor aqui que ele empate com o Bahia e perca do Grêmio. O Corinthians faria aí 51 pontos. Ele poderia ser ultrapassado pelo Cruzeiro e poderia também ser ultrapassado por Vitória somente. Porque o Vasco só teria mais um jogo, chegaria a 50, e o Grêmio só teria mais um jogo, chegaria a 50. Então, se o Vitória ganhar as 2 partidas, ele pega Flamengo fora de casa na última rodada, e nessa rodada ele vai enfrentar o Grêmio em casa. Se o Vitória ganhar os 2, então vamos por aqui, ó, Vitória foi e ganhou os 2, certo? Ganhou do Grêmio e ganhou do Flamengo. Ele ultrapassaria ali o próprio... Aqui aí tem um jogo do Bahia, mas enfim, ele ultrapassaria o Corinthians. Né? E se o Cruzeiro, por exemplo, ganha do Juventude,
o Corinthians iria para décimo. Então, matematicamente, um ponto ainda não garante o Corinthians na Copa do Brasil, por causa do Vitória, somente por causa do Vitória. Se o Vitória não vencer um dos seus 2 jogos, aí um ponto classifica o Corinthians matematicamente para a Copa do Brasil. E para Libertadores, como eu falei, né, o Corinthians tendo aí uma vitória contra o Bahia, por exemplo, que eu vou colocar vitória, ele chegaria a 53 pontos e aí ele dependeria de uma combinação grande de resultados para não ir. Mas ele ainda não está matematicamente porque tem o Cruzeiro, mas além do Cruzeiro, tem o próprio Bahia. Tem o Cruzeiro. Cadê o Bahia? Que agora ficou bagunçado aqui, ó. Mas vamos voltar para a tabela aqui para a gente entender melhor. Então o Corinthians, se ele vencer o Bahia, ele vai a 53. Beleza? Aí ele vai ficar na dependência do Cruzeiro somente. Porque como são Bahia, Cruzeiro e Corinthians lutando por 2 vagas, o Corinthians depende do tropeço desses caras aí. Só que se o Corinthians, por exemplo, ganha do Bahia hoje, ele vai fazer 3 pontos a mais que o Bahia, só que o Bahia, no critério de desempate, poderia tirar o Corinthians. O Bahia pega o Atlético Goianiense na última rodada. Então, se o Corinthians perde na última rodada, ele fica atrás do Bahia, com o Bahia ganhando do Atlético Goianiense. Então, ele vai depender diretamente do Cruzeiro. E se o Cruzeiro empatar hoje? Eu vou até voltar aqui para fazer essa projeção, que eu acho bem interessante, em relação somente a Corinthians e Cruzeiro, né? Acho que de Copa do Brasil já entendemos como é que funciona. Vamos agora pensar, principalmente em Libertadores, que eu acho que é o grande objetivo aí, agora já escancarou que é o grande objetivo do Corinthians, né? Então, vamos supor que o Corinthians vence o Bahia hoje, vamos colocar 1-0 aqui, e o Cruzeiro empate com o Palmeiras amanhã. O Corinthians ainda não classifica para Libertadores. Por quê? Porque o Corinthians vai a 53, o Cruzeiro 50, porém no saldo de gols, o Corinthians teria 4 gols, se ele vencer somente por 1 gol hoje, e o Cruzeiro 2. Então, se o Corinthians perde o último jogo e o Cruzeiro ganha o último jogo, a definição vai ser no saldo de gols. Então, isso é importante saber também que se o Corinthians vencer o Bahia bem hoje, vamos supor que ele vença por 3-0, por exemplo, ele praticamente garante a vaga na Libertadores com o empate do Cruzeiro, obviamente. Se o Cruzeiro vencer o Palmeiras, aí vai tudo ser definido aí na última rodada, aí o Corinthians vai precisar de um empatezinho na última rodada, né? Se o Cruzeiro vence o Palmeiras aqui, ele iria para 53 pontos também, o Bahia fica nos 50, aí passa a ser o Bahia o nono ali, né, na briga. E aí, se o Corinthians empatar na última rodada, ele já garante a classificação. Então, basicamente, a conta é essa. O Corinthians está muito próximo, por isso que a gente fala, né, que é coisa de 99% para a Copa do Brasil e 80% para a Libertadores. Acho que são os números justos. E vamos firmes hoje para enfrentar o Bahia aí na nossa casa e garantir uma ótima temporada em 2025. Então, pessoal, deixa o like aí, se inscreva no canal, é muito importante para a gente, principalmente nesse início. Estamos começando aí o nosso trabalho, é muito importante que vocês nos ajudem aí somente com o like, a inscrição, ativar as notificações, isso já é o suficiente pra gente, beleza? Que o Corinthians faça um grande jogo hoje e que conquiste já hoje a vaga na Copa do Brasil e fique só na torcida para ir para Libertadores da América. Valeu? Grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo e vai Corinthians.